Que bom que você escolheu estar na presença de Deus nessa manhã. Quero convidar você a curvar a sua fronte e vamos orar para ler a palavra. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, por mais uma semana que está se findando. E porque hoje nós podemos estar aqui reunidos como teu povo para celebrar a salvação que recebemos em Ti. Obrigado porque temos muito mais para agradecer do que para pedir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem agido de maneira poderosa na vida de cada um de nós. Obrigado porque nós fazemos parte do Teu reino, Pai. Um reino que já é presente hoje. E nós queremos, Pai, muito em breve estar contigo quando o Teu reino for instaurado de maneira plena neste mundo, Pai. Abençoe esse momento que vamos ler a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito ele possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa conduzir as minhas palavras nessa hora, é o que eu peço por Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é reino de amigos. Quantos aqui têm pelo menos um amigo na vida? Pelo menos um amigo. Pelo menos um. Nenhum. Tá bom, mais de um. Ok, muito bom. Falar sobre amizade nos leva à necessidade de definir essa palavra. Quando a gente quer definir alguma palavra, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Escrever no Google. Não. Dicionário. Tradicionalmente, o dicionário mais utilizado, pelo menos foi o dicionário que eu usei durante toda a minha vida acadêmica até o ensino médio, dicionário Aurélio, e eu busquei lá a definição de amizade. Eu queria que você me ajudasse dizendo se você concorda ou não, se você acha que essa definição ela é suficiente para definir o que é amizade para você. A definição do Aurélio é: amizade, afeição recíproca entre dois entes, boas relações. Tá boa a definição de amizade? Tá suficiente essa definição de amizade? Não, né? Eu também não fiquei satisfeito, procurei outra definição. Fui no dicionário Dicio.com, um dicionário online. Ele já traz um pouquinho mais detalhado que amizade. Ele fala assim: amizade é afeição, estima, dedicação, recíproca entre pessoas, relacionamento social, pessoa que é amiga, companheira, simpatia de certos animais pelo homem. Amizade entre o ser humano e o seu bichinho. Está suficiente? Está difícil definir o que é amizade com base no dicionário, não é verdade? A amizade, ela transcende muito mais do que simplesmente o que a palavra quer dizer. Se você for na filosofia, você vai encontrar, por exemplo, Platão falando sobre amizade. Ele fala o seguinte: a amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. Bonito, né? Mas ainda para mim ainda está muito vago. Aí nós apelamos um pouco para a área das artes. Poesia. Separei duas. A primeira é de Vinícius de Moraes, Soneto do Amigo. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro o velho amigo. Nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm o olhar antigo, sempre comigo um pouco atribulado, e como sempre singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com o meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer, e o espelho de minha alma multiplica. Mais uma. Mário Quintana, poesia que fala da discrição. Já é um pouquinho mais ácida essa poesia. Mário Quintana, poucas palavras, ele diz: não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. Fui para a música, tentar encontrar a definição de amizade. E me lembrei de uma música que cantei junto com meus colegas na formatura
do ensino fundamental, no ano de 1999, já não era uma música nova, mas foi uma música que marcou. Conhecida Canção da América. Essa você conhece, de Milton Nascimento. Amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração, pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar, qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. A poesia, a música, a filosofia, dicionário, todos tentam definir o que é amizade. Mas a amizade é uma coisa muito particular. Eu queria que se eu fosse pedir para cada um de vocês me darem uma definição do que é amizade para você. Cada um teria uma definição. Cada um teria um destaque a dar no que é uma amizade verdadeira. Cada um teria algo a dizer sobre o amigo ideal. Cada um diria sobre a importância de se ter um amigo na sua vida. E eu não podia deixar de fora, lógico, algumas definições, alguns conselhos que a palavra de Deus tem sobre a amizade. E que livro melhor para termos conselhos do que o livro de Provérbios, não é verdade? Então eu separei alguns provérbios que falam sobre amizade. Se você quiser anotar as passagens, são provérbios muito interessantes. Vale a pena a gente pegar esses provérbios e aplicar para a nossa vida. Primeiro provérbio está no capítulo 17, verso 17, que diz assim: o amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. Você concorda com esse provérbio de Salomão? Um amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. É na dificuldade que a amizade ela vai para um próximo nível, ela sobe um nível, não é verdade? As dificuldades nos unem mais com os nossos amigos verdadeiros. É ali que nós nos tornamos verdadeiros irmãos, mais do que um laço de sangue, um laço de coração. Assim como Davi e Jonatas, 2 amigos unidos diante de tamanha tribulação que Davi enfrentou na sua vida. Outro provérbio, capítulo 27, verso 17. Esse é bem atual. Olha o que diz na minha tradução. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Você quer ser cada vez melhor? Você quer desenvolver o seu caráter, as suas habilidades, a sua mente? Junte-se de pessoas que estimulem o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Porque da mesma maneira que um ferro afia outro ferro, um amigo afia outro amigo. Os nossos amigos, eles nos ajudam a nos desenvolvermos, a nos tornarmos melhores. O problema é quando o amigo não é ferro. Porque se você pega o ferro e passa em algum outro material que é mais fraco, menos denso do que o ferro, o que acontece? Um desgasta o outro. Só que um permanece igual e o outro é desgastado. Um amigo afia o outro. Provérbios 18, 24. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Conselho sábio de Salomão. Capítulo 20, verso 6. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? Provérbios 27, verso 9. O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Como é bom a gente ter um amigo que a gente pode se aproximar para pedir um conselho. Quando a gente está em dúvida em alguma decisão,
Aquele amigo que a gente pode abrir o coração e a gente tem certeza de que sempre a gente vai ouvir palavras sábias da sua boca. Um conselho sábio. Feliz é o homem que tem um amigo com quem ele pode se aconselhar. Um amigo que o ajuda nos momentos de decisões difíceis. Mais um, Provérbios 22, verso 24 e 25. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Parecido com o outro que a gente leu, não é verdade? O ferro afia o ferro. O amigo briguento deixa você mais briguento também. E o amigo que se ira facilmente também deixa o seu pavio mais curto. Você vai se tornando parecido com o seu amigo. Cada vez mais. E tem um texto que fala sobre amizade, texto de Tiago, que eu acho fantástico. Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 23. Eu sei que a gente fez aí uma maratona na Bíblia, mas fiquem tranquilos que ainda vai ter mais alguns versos para a gente procurar. Tiago 2, verso 23. Olha que interessante, você conhece o patriarca Abraão como sendo o pai da fé, certo? Olha o que esse texto fala. Tiago 2, verso 23. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. Que privilégio, não é verdade? Não apenas ser chamado de pai da fé, o grande patriarca, mas ele ter essa declaração, o amigo de Deus. Você gostaria que Deus virasse para você e falasse assim, ó, o Jorge é meu amigo. Eu sou amigo do Jorge. O Otávio é meu amigo. Silvia é minha amiga. Você gostaria? A Betânia é minha amiga. Você já imaginou ouvir isso de Deus? Você é meu amigo. E aí você pega toda essa bagagem que a poesia, o dicionário, a filosofia, a música tenta compactar dentro da ideia de amizade. E você traz tudo isso sobre a declaração de Deus. Abraão é meu amigo. Nós já falamos em alguns sábados atrás sobre o amor de Deus como sendo a revelação plena do seu caráter. Falamos sobre a lei de Deus como sendo descrita claramente através do amor. Existem muitos textos no Novo Testamento que falam claramente sobre isso, no Novo e no Antigo Testamento. Por exemplo, Romanos diz que quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13:10 diz que o cumprimento da lei é o amor. Gálatas 5:14 diz que toda a lei se cumpre em um só preceito, amar. Tiago 2:7 apresenta a lei régia, a lei real. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 1 João 4:11 diz que Deus nos amou e nós devemos amar uns aos outros. 1 João 4:20 diz que amar a Deus não é compatível com odiar o irmão. O amor é a expressão máxima de quem Deus é. É a expressão da sua lei. E você conhece a declaração de Cristo sobre o grande mandamento? Não conhece? Perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E o que ele respondeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Onde é que está essa passagem na Bíblia? Esse não é a passagem-chave do sermão de hoje ainda. Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Isso vai funcionar só para quem está com Bíblia de papel. Quem está com Bíblia digital não vai conseguir fazer essa experiência agora. Nós temos 3 relatos sobre essa declaração
do amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmos, dentro do contexto do Novo Testamento. Nós temos essas declarações no Antigo Testamento também, mas no Novo Testamento. Mateus capítulo 22, verso 37. Abra primeiro essa passagem, deixe um dedo segurando essa página. Mateus 22, 37. E esse é um exercício interessante que eu fiz esses dias e achei... Nunca tinha parado para pensar nisso. Marcos 12, 29, é a segunda passagem que nós vamos comparar. Marcos 12, 29. E a terceira é Lucas 10, 27. Olha que interessante. Lucas 10, 27. Aqui. Essas três passagens, elas apresentam a mesma declaração. A lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas veja que interessante, Mateus, vamos ler o início aqui, verso 37. Aliás, volta um pouquinho antes, verso 34. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta sobre a ressurreição, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta. E aí o mestre da lei faz a pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu, verso 37, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Próximo texto, Marcos 12, verso 29. Vamos ler um verso antes. Diz assim, um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou, de todos os mandamentos, qual é o maior? Jesus respondeu, o mandamento mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Excelente. Resumo da lei. E algumas vezes nós afirmamos que Jesus aqui ele está transparecendo uma ideia que ainda não havia sido compreendida, de que a lei de Deus é o quê? O amor. Mas olha que interessante, preste atenção no próximo texto, Lucas capítulo 10, verso 27. Preste atenção. Nós vamos ler da mesma maneira o verso 25, um pouquinho antes. Preste atenção. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso para fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com uma pergunta: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? E preste atenção agora, quem é que declara o grande mandamento? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus respondeu: está certo. Faça isso e você viverá. Vocês já tinham reparado nesse detalhe? Em dois evangelhos, a declaração do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é feita por Jesus. Mas em Lucas, quem declara isso é o próprio mestre da lei que estava questionando Cristo. Veja só, eu coloquei os três textos lado a lado. Primeiro, quem pergunta em Mateus? O intérprete da lei. Quem pergunta em Marcos? O escriba. Quem pergunta em Lucas? O intérprete da lei. O escriba e o intérprete da lei são a mesma pessoa. Qual era o objetivo da pergunta? Em Mateus, era provar Jesus. Em Marcos, ele queria saber mais. Estava curioso. Em Lucas, também era provar a Jesus. Quem responde à pergunta? Em Mateus, Jesus. Em Marcos, Jesus. Em Lucas, o intérprete da lei responde.
Qual é o desfecho das 3 histórias? A história de Mateus, ela termina com aqueles mestres da lei ficando sem resposta nenhuma para Jesus. Terminam as perguntas, não perguntam mais nada. O texto de Marcos é interessante que Jesus, depois que o mestre da lei responde aquilo para ele, Jesus fala assim: tu não estás longe do reino. Ou seja, ele fala: você está entendendo o que eu quero dizer? Você está compreendendo a mensagem do reino de Deus? E no texto de Lucas termina com aquele intérprete da lei querendo se justificar, e ali é apresentada a parábola do bom samaritano, para explicar quem é o próximo que deve ser amado. Conclusão desse nosso rápido estudo das 3 passagens de evangelhos sinóticos, que é justamente isso que a gente fez agora, colocar eles em paralelo, 3 colunas, comparação, a mesma história nos 3. Uma coisa que a gente pode tirar desse estudo rápido que a gente fez: os líderes religiosos da época de Jesus, eles sabiam que a lei de Deus era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eles compreendiam isso. Jesus não traz nenhuma novidade quando ele diz que esse é o resumo da lei, mas tem algo novo que Jesus coloca dentro dessa afirmação. E é esse texto que eu quero que a gente preste muita atenção hoje. No capítulo 13 de João, verso 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus Cristo é o referencial do amor aqui. Ele fala que o seu amor por nós é o novo parâmetro de como nós devemos amar ao nosso próximo. Eu já não defino mais como eu devo amar o meu próximo pela maneira que eu me sinto, pela maneira que eu acho, por aquilo que eu entendo ser como devo amar o meu próximo. Agora o meu parâmetro de comparação é outro. Se eu quero saber como eu devo amar o meu próximo, eu tenho que olhar para Jesus. Ele vai definir como deve ser o meu relacionamento com o meu próximo, e não eu mesmo. É isso que Jesus está dizendo aqui. E isso é algo tão importante para Jesus, que no final desse texto, no verso 35, ele diz que todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E agora eu chego no texto de hoje, para concluir toda essa cadeia de pensamentos. João 15, verso 12 a 17. Nesse texto, Jesus volta a falar sobre o seu mandamento. Ele volta a tocar no assunto desse novo mandamento, que na verdade não é um outro mandamento, e sim uma compreensão mais profunda do que Deus queria dizer com o seu mandamento. João, no capítulo 15, nós encontramos a ilustração que Cristo usa da videira verdadeira. Ele fala que Ele é a videira, nós somos os ramos. Se nós estamos conectados em Cristo, nós produzimos bons frutos. E quando Ele continua falando sobre esse assunto de relacionamento, de conexão, Ele chega no verso 12 e Ele diz o seguinte, preste atenção, acompanhe na sua Bíblia. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Jesus aqui está repetindo o que ele já falou sobre o novo mandamento. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos ou servos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu chamei vocês para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Algumas realidades importantes e maravilhosas desse texto, perante as quais somos apresentados. Primeira, nós fomos escolhidos para amar.
Esse é o propósito de Deus para mim e para você, chamados para amar. Somos enviados ao mundo para amarmos uns aos outros. Os cristãos devem viver de tal maneira que eles mostrem o significado verdadeiro do amor ao próximo. Se não existe amor, não existe cristianismo. E é aqui que Jesus faz uma das suas maiores declarações. Se perguntarmos a Ele, com que autoridade o Senhor nos manda amarmos uns aos outros? A sua resposta é: ninguém pode mostrar maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E eu fiz isso. E eu fiz isso. Muitos falam que devemos nos amar uns aos outros. Esse é um discurso bem conhecido por aí. Mas poucos estão dispostos a viver isso de maneira prática, a colocar isso na ação do dia a dia. O nosso Jesus Cristo, ele é diferente dessas pessoas, pois ele é alguém que nos deu um mandamento que ele mesmo cumpriu. Não há amor maior do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Outra verdade maravilhosa desse texto é que Jesus nos chama para sermos seus amigos. Da mesma maneira que Deus considerou Abraão como seu amigo, agora eu e você temos essa oportunidade. Ele disse a seus discípulos que já não chamava de servos, escravos, agora ele chamava de amigos. E com certeza essa frase teve um impacto muito maior nos ouvidos daqueles discípulos do que tem nos nossos ouvidos hoje. Por toda a compreensão, por todo o contexto no qual eles viviam, que é diferente do contexto que nós vivemos. O doulos, a palavra grega para escravo, para servo, o servo de Deus, diferente do que a gente muitas vezes acha, não era um título vergonhoso, o ser o servo, o ser o escravo. Ele era um título da mais alta honra. Moisés foi chamado de servo de Deus. Josué foi chamado também de servo de Deus. Davi também recebeu o mesmo chamamento. Esse foi um título que Paulo considerou uma honra usar. Escravo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Da mesma maneira como Tiago também. Os maiores homens do passado se sentiriam orgulhosos de serem chamados de escravos, de servos de Deus. E Jesus disse: você acha que o título de servo, de meu escravo, é algo que te dá muito orgulho, muito prazer? Eu tenho algo mais para você. Mais do que servo, mais do que escravo, eu quero que você seja meu amigo. E aqui entra um contexto daquela época, o contexto dessa expressão. A ideia de ser chamado de amigo de Deus, de ser chamado de amigo do rei, ela tem um pano de fundo que nós conseguimos compreender quando nós entendemos o que significava isso, tanto na época do Império Romano como em outros impérios, em outros reinos, na época de Jesus e antes de Cristo. Essa era uma expressão usada de maneira muito comum para designar um grupo muito seleto de amigos do rei ou amigos do imperador. A todo momento esse grupo seleto tinha acesso ao rei. Eles tinham acesso inclusive aos aposentos reais logo de manhã cedinho, antes mesmo do rei conversar com seus generais, com seus líderes, com seus oficiais. Eles conversavam com o rei, eles ouviam o rei, eles falavam com o rei. Os amigos do rei eram aqueles que tinham a conexão mais próxima e íntima com ele. Jesus nos chamou para sermos seus amigos e amigos de Deus. E quando nós compreendemos o que é o privilégio de ser chamado para ser amigo de Deus, nós começamos a entender como essa oferta é incrível. Significa que não nos relacionamos com um Deus à distância. Não somos mais um na multidão que vê o rei ao longe quando ele passa num desfile real. Nós estamos ali próximos. Nós somos chamados para viver na presença de Deus. Um dos maiores privilégios como amigos de Cristo é aprender a conhecer melhor a Deus e participar de seus segredos.
comentarista Oswald Sanders, ele diz: cada um escolhe a distância entre si e Deus. A distância entre você e Deus é você que escolhe. Pois Deus já falou e já declarou que Ele quer que você seja seu amigo, íntimo, próximo. A que distância você vai ficar é a sua escolha. É sua escolha. Somos seus amigos. Nós devemos escolher ficar próximo do seu trono, ouvindo sua palavra, desfrutando sua intimidade. Assim como os ramos compartilhamos da vida de Cristo e damos frutos, como amigos compartilhamos o seu amor e também damos frutos. Jesus, ele conclui essa mensagem dele, lembrando os seus discípulos do mandamento supremo: amar uns aos outros. E o Novo Testamento tem várias declarações que usa essa expressão uns aos outros, mas todas elas podem ser resumidas em amar uns aos outros. Os amigos do rei não devem apenas amar o seu soberano. Os amigos do rei, eles devem amar também uns aos outros. O coração do rei se enche de alegria ao ver os seus amigos amando uns aos outros, trabalhando juntos para obedecer às suas ordens. É por isso, meu amigo, que eu digo que o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino onde a amizade, ela demonstra o amor que Deus nos mandou termos uns pelos outros. Se não existe amizade entre nós, se não existe companheirismo, se não existe confidência, respeito, que tipo de amor nós estamos vivendo? O reino de Deus é um reino de amigos. E eu e você somos chamados a viver essa amizade, não apenas com o rei, mas uns com os outros. Eu já falei algumas vezes aqui que eu e a Isabelle temos alguns momentos de estudos teológicos. Isabelle é minha filha que está... segunda-feira vai completar 2 meses. Tem momentos que eu sento junto com ela assim. Geralmente eu não estou sentado, eu estou trocando a fralda dela. E eu começo a conversar com ela sobre alguns assuntos que eu acho que são importantes. Eu já falei para vocês que eu expliquei para ela esses dias sobre Trindade. Eu falei para ela: filha, nós somos uma família. Papai, mamãe e filhinha. 3 pessoas diferentes, mas que são uma só família. Pensam igual, se amam, conhecem um ao outro, estão sempre juntos, sempre agem com o mesmo propósito. Falei: Deus também é uma família. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. 3 pessoas que são uma só família, que são um só Deus. E assim eu tentei explicar para a Isabelle o que é Trindade. Mas teve um momento que eu me emocionei muito. Eu estava trocando a fraldinha dela e comecei a conversar com ela, falando sobre amizade. E daí eu comecei a falar para ela o que é um amigo. Explicar para ela: o que é um amigo, filha? E eu faço um monólogo, né? Eu respondo como se ela estivesse perguntando. E eu comecei a explicar: filha, amigo é uma pessoa que a gente gosta muito de estar junto. Amigo é uma pessoa que a gente pode abrir o coração, que a gente pode contar os nossos segredos. Amigo é uma pessoa que a gente não fica envergonhado de estar junto, que a gente pode ser quem a gente é de verdade. Amigo é alguém que a gente pode contar em qualquer hora, seja de dia, seja de noite. Com um amigo não tem tempo ruim, filha. Eu falei: filha, você vai ter muitos amigos na sua vida, porque você é uma menina muito legal. E as pessoas vão querer ser suas amigas. E você também vai querer ter muitos amigos, porque você vai conhecer muitas pessoas legais também. E você vai querer ser amigo delas. Mas filha,
eu queria perguntar para você: você quer ser minha melhor amiga? Você quer ser minha melhor amiga? Eu falei: filha, do mesmo jeito que o papai quer ser o seu melhor amigo, o papai do céu também quer ser o seu melhor amigo. As definições mais simples, elas são às vezes as mais profundas. Será que nós temos sido amigos desse tipo com os nossos irmãos na igreja? Será que nós temos desenvolvido esses laços de amizade verdadeira uns com os outros? Será que quando as pessoas aí fora olham para nós, elas reconhecem em nós pessoas diferentes que se amam de verdade, que são amigos de verdade e que demonstram claramente que o diferencial é a amizade com Cristo? Será que as pessoas podem olhar para nós, cristãos, e nos reconhecer como verdadeiros cristãos porque nós realmente amamos uns aos outros? Se tem uma coisa que a amizade demanda, é tempo junto. Não tem como a gente ser amigo de alguém se a gente não fica, se a gente não conversa, se a gente não passa tempo junto, se a gente não come junto. No primeiro semestre desse ano eu experimentei, durante 3 meses, junto com um grupo de jovens aqui da igreja, passaram por um processo de não somente de discipulado, mas de fortalecimento de amizade. Você já conhece isso como um pequeno grupo? Mas pequeno grupo ele não pode ser visto apenas como sendo um programa da igreja, como sendo mais uma programação, algo mais que foi criado e agora nós temos que fazer. O conceito principal por trás de um pequeno grupo é o relacionamento, é a amizade entre as pessoas, é o fortalecimento um do outro, porque você muitas vezes só encontra o seu amigo uma vez por semana aqui no sábado, mas durante a semana ele está enfrentando dificuldades, ele está passando por tentações, por lutas pessoais, e muitas vezes nós não sabemos que isso está acontecendo com ele, porque nós não gastamos um pouquinho mais de tempo para nos relacionarmos fora das portas da igreja. A amizade verdadeira, ela não deve acontecer apenas aqui, ela tem que continuar quando a gente sai por aquelas portas. A gente deve se encontrar durante a semana, mandar uma mensagem de áudio, telefonar, combinar de vez em quando de almoçar junto no horário do intervalo ali no trabalho, ou jantar junto. A gente precisa levar o nosso relacionamento para um outro nível. Deixar de formalismo, de nos chamarmos de irmãos uns aos outros, quando não somos nem amigos ainda. Há amigo mais chegado que um irmão. Há amizades que no momento da luta se transformam em laços mais fortes do que os laços sanguíneos. Nós precisamos começar a experimentar isso. E eu tenho um convite para você. Eu não quero terminar esse sermão sem fazer um convite para você. Eu queria pedir para você que tem o desejo de se conectar de uma maneira mais íntima com os seus irmãos da igreja, através de um pequeno grupo. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero orar com você. Eu sei que isso é um desafio. Não é fácil no meio da semana você separar uma noite para você se reunir com outras pessoas e parar tudo o que você está fazendo para orar junto, para comer junto, para conversar. Eu queria que você ficasse de pé se você tem o desejo no seu coração de participar de um pequeno grupo. Existem várias oportunidades de pequenos grupos. Nós vamos iniciar agora no segundo semestre um pequeno grupo para os jovens, a partir desse pequeno grupo inicial que nós tivemos no primeiro semestre, chamado Reino de Amigos. Se você é jovem e você quer participar, fique de pé. Eu quero orar com você. Mas mais do que isso, eu quero colocar nas suas mãos uma fichinha para você escrever o seu nome, o seu contato. Porque isso não pode acabar aqui de manhã. A gente precisa dar procedimento nisso aqui. Se tem uma coisa que um amigo meu me ensinou, a gente chama ele de Juninho. Ele gosta mais de ser chamado de Juninho do que Wilson Júnior, que é o nome dele.
Se tem uma coisa que o Wilson me ensinou, é que depois que você se torna adulto, não adianta mais você querer se encontrar espontaneamente com seus amigos. Você precisa colocar na sua agenda e transformar aquilo num compromisso. A gente precisa valorizar a amizade da mesma maneira que a gente valoriza um compromisso do nosso trabalho. Se o reino de Deus é um reino de amigos, nós não podemos viver no isolamento. Nós precisamos nos relacionar. Da mesma maneira que tem esse pequeno grupo, reino de amigos, para os jovens, também temos um pequeno grupo para os adultos, chamado casa de amigos, que é onde você pode se reunir com seus amigos e ali você tem a oportunidade de em algum momento convidar o seu vizinho do prédio, o vizinho do condomínio. Você não gostaria de vir na minha casa para jantar com a gente? A gente se reúne toda semana para conversar sobre coisas importantes para nós, para comer um lanche gostoso. E eu queria que você viesse. Você não acha interessante um convite desse? A gente é vizinho há tanto tempo. Um outro convite é para o Casados para Sempre. Esse é um pequeno grupo especial para os casais. E nós vamos começar, se eu não me engano, 4 turmas. Casados para Sempre. São 3 meses. Onde você vai fortalecer o seu relacionamento com o seu cônjuge. Você tem também a oportunidade. E para você que é jovem de 16 a 23, 24 anos, com margem de erro de 1 ou 2 anos para mais ou para menos, nós temos também o Geração 148, que é um pequeno grupo para jovens fortalecerem a amizade, fortalecerem a fé. Oportunidades não faltam. Que bom que você ficou de pé. Eu quero orar com você, mas eu quero orar também com os nossos outros irmãos. Então eu convido para todos ficarmos de pé. Eu sei que a vida é muito corrida e é difícil. Talvez você já tenha um pequeno grupo familiar, mas essa é a sua oportunidade de fazer parte de um reino de amigos. Amém? Não saia daqui sem preencher esse papelzinho e entregar na saída. Você vai encontrar os nossos assistentes com um adesivinho assim, coloridinho, com esse símbolo, o coração real. Vamos orar juntos. Querido bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos dás o privilégio de sermos mais do que Teus servos. O Senhor nos dá o privilégio de sermos chamados Teus amigos. O Senhor compartilha conosco tudo que o Pai Te revelou. E nós podemos ter acesso pleno a tudo que é necessário para a salvação, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos demonstraste de maneira prática o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira amizade, indo até o ponto máximo, que é o de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Senhor, reconhecemos que às vezes, pela correria do dia a dia, não temos tirado tempo para nos relacionarmos contigo. Em primeiro lugar, Pai, ajuda-nos a priorizar isso. Termos primeiro Deus na nossa vida. E também, Pai, precisamos de tempo para nos relacionarmos com os nossos amigos. Senhor, eu sei que isso não é fácil. Eu sei que o trabalho nos suga de maneira intensa. Eu sei que a correria, o deslocamento é algo praticamente impossível de acontecer durante a semana, mas, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a termos essa oportunidade de fortalecer nossas amizades. Senhor, queremos ser reconhecidos perante o mundo como um povo que se ama, como um povo que é amigo, porque tem em Cristo Jesus o seu maior amigo, Pai. Ajuda-nos, abençoa a Tua igreja da Barra, que as amizades feitas aqui, elas possam ser sólidas, elas possam nos acompanhar por toda a vida, Pai. Que mesmo a distância não enfraqueça a conexão que temos uns com os outros, a conexão de coração. Esteja conosco no restante deste sábado, abençoando a cada um de nós, dos nossos queridos. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, o nosso maior amigo. Amém. Amém.